Ele é falando de monogamia, afetivamente monogâmico. Mas, Não, bicha, pera. Vai, vamos lá, vai bater um papo. Vamos lá. É afetivamente monogâmico. É. Isso quer dizer que ele tá proibido de se apaixonar por outra Não mulher? existe isso. Não existe o quê? Proibir ele de se apaixonar. Pois é. Então seu relacionamento não Mas é... eu, por enquanto, não consigo me apaixonar porque eu sou apaixonada só por ele. Mas ninguém tá proibido por de nada. Eu não me interesso por outras pessoas. Eu te entendo. Tô com você, Mas- tô com você. Então pera. Eu quero beijar outras pessoas. E se no beijo você se apaixonar? Aí vai ter um papo, vai ter uma conversa, mas eu acho muito difícil. Não é impossível, mas atualmente, dentro do meu sentimento, não vejo. Eu quero é putaria.